paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, como disse domingo passado, batismo de Jesus, com este domingo, já esta semana, nós iniciamos o tempo comum. Umas semanas, neste mês ainda de janeiro, fevereiro, até chegar à quarta-feira de cinzas. E aí iniciaremos a caminhada da Quaresma, que nos conduz aos grandes dias da Páscoa do Senhor. E o que é que nós encontramos neste segundo domingo, chamado do Tempo Comum? Uma página do Evangelho de João, que é o início também, um encontro entre Jesus e os primeiros discípulos. Depois encontraremos outras páginas também para lembrar isso. É uma página muito rica também, sem dúvida alguma, do Evangelho de João. É João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus. E lá tem dois discípulos dele que decidem, resolvem seguir a Jesus. E faz uma pergunta: mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde ver. O que é que nos faz entender este tipo de linguagem com o que vem logo em seguida? Que eles foram e viram onde ele morava e permaneceram com ele. O que quer nos dizer o evangelista com tudo isso? O que é importante para nós? Uma primeira parte do evangelho é esta, depois encontraremos outra, quando um destes dois discípulos, André, comunica ao seu irmão Pedro, que é Simão ainda, que encontrou o Messias, o Cristo. Vamos chegar lá. Mas primeiro eu quero dizer em poucas palavras aquilo que eu penso que esta página, ao menos a primeira parte do Evangelho deste domingo, quer nos dizer. Um encontro que surge desta curiosidade e, ao mesmo tempo, sobretudo, de uma experiência. Os dois seguem Jesus, mas vão ficar com ele, permanecerão com ele. O que significa isso? Que a nossa experiência de fé cristã, para ser verdadeira, profunda, ou seja, com raízes, exige uma experiência, a vivência do Evangelho, a experiência da vida cristã, que, como dizer, que não é suficiente uma informação sobre Jesus Cristo. Não é suficiente saber notícias sobre Jesus Cristo. Precisa conviver, precisa experimentar. Senão, nós poderíamos até pensar, João Batista já tinha dito, eis o Cordeiro de Deus, que bom. Parece, hoje nós teríamos talvez aberto uma página na internet e pesquisado quem é Jesus Cristo. E lá, tudo o que nós gostaríamos de saber, curiosos, muito bem, ficou por aí, como pesquisamos quem é fulano, quem é Beltrano, quem é outra circunstância aconteceu, curiosidade nossa. Não, para a fé cristã precisa conviver, precisa encontrar, permanecer. Esta é a experiência da vida cristã. Por que estou insistindo sobre isso? Porque de alguns anos para cá, e estamos no começo também deste ano, que esperamos seja melhor também para todos nós, retomar as nossas atividades também na igreja, claro, superando este momento difícil da pandemia. Porque de alguns anos para cá nós chamamos a catequese como iniciação à vida cristã. A vida cristã, ou seja, informar, dizer a palavras quem é Jesus. Eu repito, é só entrar na internet que podemos saber, e até muito, até demais. Mas não é esta a vida cristã. A vida cristã exige que se faça uma experiência do encontro com o Senhor, permanecer com Ele. Eu vou explicar já rapidinho com o segundo passo, que é a comunicação entre André, o irmão, e Simão, ao qual André diz: encontramos o Messias, o Cristo, que é claramente, de novo, uma afirmação de fé.
O Messias era o esperado, o Cristo, o ungido. É a mesma palavra com significado, só uma tradução diferente, mas significa alguém que é aquele que foi preparado desde toda a história do Antigo Testamento, das promessas e tudo mais. Este é o Cristo. Por que é interessante isso? O que é que André comunica? Claro, uma afirmação de fé. É o Cristo, encontramos o Messias. Mas por que André pode comunicar isso? Hoje diríamos que, bom, é um missionário que anuncia uma boa notícia. Ótimo. Mas por que André pode fazer isso? Porque permaneceu. Porque encontrou o Senhor. Por isso já pode afirmar: ele é o Messias. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, André diz: este aí é o Messias, encontramos o Messias, é o Cristo. Por isso, vou explicar mais um pouquinho para nós como é que funciona esta convivência com o Senhor. Nós precisamos confiar e acreditar que a vida cristã se aprende fazendo, se aprende vivendo. Por exemplo, faço alguns exemplos para todo mundo entender. Não adianta falar bonito de fraternidade se nós não fazemos a experiência da fraternidade. Igualmente, a comunidade. Ou nós fazemos a experiência do encontro, da comunhão, da solidariedade, da partilha, da comunidade, que é comunhão, ou senão fica uma ideia bonita que muitas vezes não fazemos e, portanto, é um discurso. Os discursos não convencem ninguém. A experiência é que marca a nossa vida. Assim podemos continuar. Toda a realidade cristã séria passa pela experiência e a convivência. Se nós encontramos na comunidade irmãos, fazemos a experiência da comunidade e da fraternidade. Se na comunidade nós encontramos pessoas que nos aceitam, que nos amam, que nós nos sentimos, portanto, acolhidos e por nossa vez também sabemos acolher os outros, nós podemos falar sim de comunhão. Sabemos o que é a comunhão, acreditamos que é possível a comunhão e não simplesmente um desejo, um discurso bonito, uma promessa, como tantas vezes nós acabamos, inclusive com a nossa vida cristã, de fazer isso. Sabemos tudo, definições, mas afinal nos falta esta vida cristã realmente ser a nossa vida, a nossa experiência. Se não temos esta experiência, nós comunicamos ideias, comunicamos um Deus que nós achamos com o nosso raciocínio, mas não é esta experiência diferente que é da convivência, portanto, do permanecer com o Senhor, como diz o Evangelho. É fundamental. Não vou dizer mais, porque esta é a parte de convivência, mas tem também outra parte que diz a respeito da nossa vida. Por exemplo, a oração, a escuta da palavra, a reflexão, o silêncio. Se nós não temos a capacidade também de interiorizar a experiência que fazemos, também fazemos uma experiência, como fazemos muitas outras, mas não se torna aquela descoberta da presença do Senhor na nossa vida e da nossa intimidade com o Senhor. Por isso, a vida cristã passa também pela oração, pelo silêncio, pela interiorização, pelo mastigar a sua palavra para que continue a falar e a nos comunicar. E concluo porque estou dizendo isso. Vou explicar mais um detalhe, porque nós escutamos tanta coisa por aí que às vezes nos deixam até com algumas perguntas, com questionamentos. Quando tem pessoas que, do jeito de falar, dizem: o Senhor me disse, naquela vez o Senhor me falou. Ora, será que o Senhor fala? Claro que o Senhor fala, mas vamos entender. Fala pessoalmente, mas não do jeito de chamar o telefone: alô, como é que está aí? Não é desse jeito, não. Quando Jesus fala, fala naquilo que eu acabo de explicar. Ou seja, já pensamos numa experiência bonita, de trabalho também paroquial, de solidariedade com alguma pessoa necessitada, pobre, um doente que visitamos.
e nos sentimos animados com isso, alegres por isso, satisfeitos por isso. Claro que sempre podemos dizer, mas é autossugestão, é a tua cabeça que faz isso. Claro, podemos sempre pensar isso, e paciência, mas podemos também dizer o contrário e estar convencido do contrário, que é a experiência de Deus. Foi quando encontrei aquele irmão necessitado, sofredor ou feliz, alegre, que me falou de Deus, aquele irmão com o qual rezei juntos, aquele irmão com o qual celebrei juntos a Eucaristia. O Senhor me falou e eu percebi o que é a comunhão, qual é a comunidade, o que é a solidariedade, o que é a fraternidade, o que é ter pessoas como eu, pecadoras, fracas, muitas vezes desanimadas, mas nós nos ajudamos. Ou seja, o Senhor nos fala com isso. E outras vezes nos fala também com as pessoas naquela simplicidade de vida, naquela simplicidade de comunicação que nós, às vezes, graças a Deus, podemos fazer. Uma criança que nos abraça, um sorriso, uma pessoa que nos agradece, ou o que nós agradecemos, uma pessoa que nós abraçamos. É quem disse que o Senhor tem que falar fazendo discursos. Não, o Senhor não precisa fazer discursos. O Senhor nos oferece a sua mensagem, a sua alegria, a sua presença, de todas estas formas. Mas precisamos permanecer com Ele. Ou seja, firmar a nossa presença, que seja corajosa, que seja firme mesmo. Senão, experiência superficial, a nossa conclusão também será superficial e logo cansaremos, iremos atrás de outras experiências, talvez de outras emoções que não precisamos. Quem permanece com Jesus encontra o Senhor e descobre a presença dele também nos irmãos, na natureza, na alegria de estarmos juntos, na esperança que nos une, no amor fraterno também, que nos faz alegres quando nos encontramos e partilhamos alegrias e tristezas, esperanças da nossa vida humana e da nossa vida de cristãos também.